Olá, seja bem-vindo ao MPTV, um programa para você conhecer mais sobre o trabalho do Ministério Público do Estado do Maranhão. Nesta edição, as recomendações do Ministério Público em relação às aglomerações em todo o Estado. Na nossa série Ser Humano, um Direito de Todos, nós vamos falar sobre intolerância religiosa. Saber mais sobre as notícias do Ministério Público do Estado no Giro MPMA. Seja bem-vindo ao Ministério Público do Estado do Maranhão. Os dados epidemiológicos sugerem uma segunda onda do coronavírus em todo o país, como já acontece na Europa. É possível registrar também uma variante de mutação do coronavírus em todo o Brasil. Conversamos com o Procurador-Geral de Justiça, Eduardo Nicolau, chefe maior do Ministério Público, sobre as ações do MPMA nesse cenário. Procurador, fale um pouco sobre a atuação do Ministério frente à pandemia. Em primeiro lugar, a gente tem que explicar a toda a população que nós, do Ministério Público, fomos sempre iniciadores de todas as iniciativas para que o Estado do Maranhão sofresse menos. Foi requerido lockdown, o governo do Estado concedeu, o Estado parou por um certo momento. Todos nós observamos que o índice da doença caiu consideravelmente. Nós vínhamos muito bem até mais ou menos o mês de dezembro, final de dezembro agora. Quando nós chegamos agora no Réveillon, fizemos vários procedimentos do Tribunal de Justiça para impedir que os prefeitos que ganharam a eleição fizessem festa. Alguns ganhamos, outros não. E agora nós estamos vendo o resultado das festividades das posses. Agora, no mês de janeiro, nós estamos vendo os hospitais lotados, novamente, as UTIs lotadas. E estamos lutando para que não haja carnaval. Está difícil, porque todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer sobreviver. Concordo com a sobrevivência de todos. Todos nós precisamos ganhar. Agora, a morte não dá outra chance. Nós sabemos que esta doença é uma doença atípica, que está levando todas as casas e famílias à tristeza. Não é possível que nós ainda não tenhamos concebido que não tem retorno e que nós temos que nos preservar. E como é que nós podemos nos preservar? Sem aglomerar e seguindo as precauções do que diz a Organização Mundial de Saúde. Usar máscara, usar gel, não chegar muito próximo de ninguém e simplesmente ter a cautela. E esta cautela é que nós do Ministério Público estamos querendo que todos tenham. Nós do Ministério Público, principalmente, não podemos ficar alegre em ver quando o povo está sofrendo, está triste. Qual é a casa, hoje em dia, no estado do Maranhão, no Brasil e no mundo, que não tem uma tristeza e um choro por causa da Covid? Eu, pelo menos, já perdi vários parentes. E é isto que nós estamos querendo fazer. Cuidar do cidadão, observando todas as precauções para que nós possamos viver felizes. Vai passar. Com a nossa vacina, tenho certeza de que este tempo ruim irá findar e nós vamos ficar alegres, satisfeitos e vamos dançar muitos carnavais. Um carnaval, uma festa de momo sem ser dançada, isso não significa nada, porque outras virão, mas vida nós só temos uma. Como é que a população de fato tem que começar a compreender o grau de malignidade que esse vírus tem? O que eu vejo é que a população já está cansada e que está querendo se aglomerar, quer se confraternizar. É o que eu sinto. Eu sinto isso quando eu saio, que eu ando, que eu corro para fazer minha ginástica, de máscara, não tiro a máscara para nada, mas eu sinto que a população já está cansada. Mas nós não podemos nos cansar. Nós temos que prevenir. Esta é a palavra correta. Esta doença, com todas as suas mudanças, com novas cepas, tudo é desconhecido. Haja vista que os médicos vão para a televisão, os médicos vão para a internet, cada um diz uma coisa. Nós não temos ainda uma batida de martelo para dizer
esta cepa é isto, esta doença é esta. Não, você vê que até agora nós temos vários tipos de vacina e as vacinas, nenhuma delas te dá 100% de imunização. Então, tudo isto é difícil para nós, seres humanos. Cansados estamos? Estamos. Irritados estamos? Todos nós estamos. Precisando trabalhar? Todo mundo precisa de trabalhar. As reuniões que nós temos feito é para que nós possamos adequar a situação econômica com a situação de saúde. Eu sei que o governo não quer fechar tudo. Por mim, também não se fecharia, mas nós temos que ter cautela e tem que ter muita tranquilidade na hora de decidir. Nós estamos agora envolvidos com todos os órgãos, não só públicos, mas todas as entidades privadas, restaurantes, bares, casas de show, com toda essa problemática toda, para ver como é que nós podemos adequar para que o sofrimento seja menor e as mortes sejam evitadas. Vamos lutar então para que a gente consiga atuar da melhor maneira possível. Eu espero em Deus, mas ao mesmo tempo eu quero pedir à população do estado do Maranhão que se cuide. O carnaval tem todo ano e se a gente pular essa fogueira, com certeza que ano que vem nós pularemos este carnaval com muita alegria. E fora isso, depois da vacina, vamos fazer carnaval fora de época, vamos fazer festa. Festa temos todos os dias e a qualquer hora. É só querer. Vida é só uma. Vida é só uma. Obrigada, procurador. E a gente volta com mais MPTV. Saiba o que foi notícia no Ministério Público do Estado do Maranhão. Confira o Giro MPMA. Procurador-Geral de Justiça Eduardo Nicolau debateu com o prefeito Eduardo Braide a doação de um prédio localizado na fonte do Ribeirão. O Solar do Ribeirão irá abrigar uma promotoria de justiça de defesa do cidadão e uma das promotorias de defesa do consumidor. Em reunião realizada na sede das Promotorias de Justiça de São Luís, a promotora da Saúde Glória Mafra discutiu detalhes sobre o Plano Municipal de Vacinação contra a Covid-19 com o secretário municipal da Saúde, Joel Nunes Júnior, e a equipe técnica da SEMUS. O Procurador-Geral de Justiça Eduardo Nicolau recebeu o presidente da Câmara Municipal de São Luís, Osmar Filho. Eduardo Nicolau pediu apoio aos projetos do Ministério Público e solicitou máxima agilidade na doação do Solar do Ribeirão, prédio que irá abrigar as novas promotorias distritais do MPMA. A segunda Promotoria de Justiça Especializada de Defesa da Saúde realizou uma reunião para discutir sobre a compra e distribuição de insumos para as unidades municipais de saúde de São Luís. A promotora de Justiça Glória Mafra e membros da SEMUS debateram questões relativas ao atendimento nas unidades, protocolos clínicos e sobre a realização de exames clínicos e de ressonância magnética no Socorrão 2. O Ministério Público do Maranhão realizou, por meio do Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos, uma reunião com representantes das entidades e órgãos públicos que atuam junto ao Fórum Estadual de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, coordenado pelo MPMA. Dia 21 de janeiro é o dia de combate à intolerância religiosa. No primeiro episódio da série Ser Humano, um Direito de Todos, nós vamos falar sobre racismo religioso. Confira. A força do povo brasileiro vem da diversidade. Grande parte das religiões conhecidas são praticadas no território nacional, mas são frequentes os casos de intolerância religiosa, ou seja, de preconceito contra determinados grupos ou doutrinas religiosas. Para nós, de matriz africana em especial, nós entendemos a intolerância religiosa como um retrocesso, né? Como uma extensão da escravidão, novamente, né? Uma negação de direitos, né? E pessoas iguais a nós, pessoas seres humanos, com muita crueldade dentro desse processo religioso, desse processo de retrocesso para um momento bem cruel das nossas vidas, dos nossos ancestrais. A intolerância religiosa ou preconceito religioso, como alguns querem dizer, ela não é saudável, né? Ainda mais levando em consideração que
A religião é a união de pessoas, né, servindo a um bem comum, né? Então precisamos ter esse equilíbrio de respeitar. Podemos até não concordar com doutrinas, dogmas, costumes, práticas de outras religiões, mas nós podemos respeitar. A intolerância religiosa ou o racismo religioso, ele é praticado todo dia contra nós de religiões de matriz africana. Quando eu, por exemplo, visto a minha paramenta e saio na rua e a pessoa, sem dizer nada, me olha achando estranho, isso é um ato de racismo religioso. Eu muitas vezes já passei por isso. Um dos fatos mais concretos foi eu dentro do ônibus, quando fui abordado pelo neopentecostal, que dizia que Jesus me amava. E eu também disse que Jesus o amava. E a pessoa repetiu isso 3 vezes, aí eu resolvi olhar para mim. E eu estava vestido com uma camisa que tinha a imagem de Xangô, rei da justiça. Aí eu entendi o que ele estava fazendo. Eu tomei uma atitude drástica, porque o primeiro pensamento meu era chamar a polícia, que eu acho que é o caminho correto. Mas se eu não achasse a polícia, eu ia tomar outras atitudes, porque eu acho que a gente tem que enfrentar o racismo e o preconceito religioso, não como vítimas apenas, mas como aquelas pessoas que lutam contra esse tipo de coisa, que é o mal que assola a sociedade brasileira. A discriminação em si é um fenômeno que ocorre com intenção e sem intenção, e uma outra ramificação é o racismo religioso, que vem se manifestar em relação às minorias religiosas ou então contra pessoas que são ateias, agnósticas, enfim, que não professam fé alguma. E aí, como exemplos, no Brasil, infelizmente, apesar da autoimagem que a gente tem de um povo cordial, há vários e vários episódios de racismo religioso. A gente tem situações em favelas do Rio de Janeiro que traficantes evangélicos expulsam pais de santo e mães de santo dos terreiros que eles têm nesses espaços. A gente já teve situação de aluno ateu sendo obrigado na escola a rezar o Pai Nosso. A gente já teve situação de muçulmanas serem apedrejadas anos atrás, na situação lá do Charlie Hebdo, das caricaturas que foram feitas de Maomé. A gente já teve situações de terreiros, sobretudo terreiros sendo incendiados e depredados. A gente teve situações de alunos alunos evangélicos se recusando na escola a fazer atividades sobre a cultura afro-brasileira, como determina a lei, por conta de sua religião. Então a gente tem em vários âmbitos a questão do privilégio, infelizmente, da religião majoritária, religião cristã, quando a gente para pensar em relação a outros segmentos religiosos, como ateus, e sobretudo contra as religiões de matriz africana, que tem esse adicional, e por isso a gente fala que é racismo religioso, não é só intolerância pela religião em si. É um ingrediente aí do racismo muito forte nessa intolerância, nessa discriminação que esses setores religiosos, segmentos religiosos sofrem. Em 2018, setembro de 2018, para ser mais exato, foi inaugurada a Delegacia de Crimes Raciais, Agrários e de Intolerância, aqui em São Luís. Caso ele esteja fechado, qualquer uma outra delegacia pode ser registrado um boletim de ocorrência e vão ser tomadas as medidas. Se tratar de uma injúria racial religiosa, que eu explico logo mais, ou se tratar de uma injúria, de uma ofensa à coletividade, que aí a gente vai para a Lei CAO, a Lei 7716/89. Além das delegacias, a gente tem Defensoria Pública para colher essas denúncias, a gente tem Comissão de Direitos Humanos da OAB, a gente tem a Comissão da Verdade Negra e da Escravidão também da OAB, e além delas, aqui no Ministério Público a gente tem a Ouvidoria, CAOP Direitos Humanos, e recentemente, com a inauguração do Núcleo de Promoção da Diversidade, a gente tem mais um canal aí de diálogo com a sociedade para poder receber essas denúncias em relação a práticas discriminatórias do ponto de vista do racismo religioso, sejam elas praticadas num estabelecimento comercial ou numa instituição pública, ou por pessoas, né, particulares, e a gente dá dentro do núcleo o devido encaminhamento para que tome a tramitação correta e seja apurada a responsabilidade dessas pessoas ou dessas instituições. E não existe racismo sem preconceito e sem intolerância. Eu acho até que nós precisamos pular essa fase
do enfrentamento. Porque enquanto a gente enfrentar apenas como intolerância ou como preconceito, a gente não vai ver o crime que está contido no Código Penal brasileiro, que é o crime de racismo. E aí você nega essa discussão. Então, nós que somos de religião de matriz africana, temos que entender, primeiro, racismo é crime. Segundo, precisamos enfrentar o racismo. E de que forma nós vamos enfrentar o racismo? Nos mobilizando para exigir que o poder público apresente políticas públicas que garantam o nosso direito de ser cidadãos e, como cidadãos, exercer ou professar a fé e a crença que nos é mais conveniente ou nos parece melhor. O MPTV fica por aqui. Até o próximo programa.